Fala galera, boa noite. Mais uma live começando aqui. Seus farms, sejam muito bem-vindos. Mestre Átila sempre chegando já aqui, sempre é o primeiro a entrar, Átila. Vamos que vamos, galera. Hoje, nessa live com um especialista, um cara mega experiente, é head de uma operação especializada em vendas. E a gente vai falar, cara, sobre itens técnicos aqui. Você que está acompanhando a gente, essa live é para te elevar de nível, viu? O João vai compartilhar aqui boas práticas em relação a métricas, como melhorar certas métricas. Daqui a pouco ele está na área. Então, cara, boas práticas para aumentar o ROI da sua operação comercial. Para quem não sabe o que é ROI, você vai saber aqui agora. Vai ser uma das coisas que a gente vai falar, mas minimamente é o retorno sobre o investimento que você faz para quem tem operação comercial, seja ela qual for. E esse bate-papo vai ser um bate-papo para direcionar e você saber se a tua operação está saudável ou não. É uma coisa que eu defendo muito. Vejo muita gente montando operação, gastando rios de dinheiro às vezes para investir em operação, em time, em ferramentas, tech, e na prática não sabe se essa operação para de pé. Fala, mestre. Opa, fala, Fabio, beleza? Pô, melhor agora, muito prazer, cara. Obrigado aí por criar esse tempo pra gente e pra galera que tem acompanhado as suas farms. Legal, cara. Prazerzão aí estar compartilhando conhecimento com vocês, trocando ideia. Tô super ansioso para ver o que a galera vai perguntar e poder contribuir aí. Legal. Ó, de antemão, eu convidei a galera que está aqui, tem gente que já falou que está de Fortaleza, quero saber mais. Galera, vamos lá. Aviãozinho aí, pelo menos umas 5 pessoas nessa parada. João, quer compartilhar aí também? Tem um aviãozinho aí, um íconezinho que você clica e consegue enviar o convite dessa live para quantas pessoas você puder. Vamos convidar a galera que não entrou ainda, que, pô, esse assunto merece, João. Beleza. Quando a gente fala ali da parte estratégica da operação, é a parte ali que eu curto demais e eu tenho certeza que você vai trazer aí um esclarecimento maneiro para a galera. Então, galera, vamos lá. No final da live, a gente vai soltar para a galera, João vai discorrer aqui, a gente vai falar sobre o tema, e ali, cara, uns 15 minutos finais a gente separa para responder quantas perguntas a gente conseguir. João, cara, obrigado demais, valeu por aceitar o convite, obrigado, Átila. Tem, cara, cuidado dessas agendas, chamado só fera. Eu, cara, acompanhei, vi rápido, olhei o seu currículo, cara, tem bastante experiência nessa área, mas eu não vou ficar te apresentando aqui, vou deixar você se apresentar. Então, eu queria que você falasse, e aí queria fazer uma coisa diferente. Começa de trás para frente. Fala, cara, quem é o João hoje, o que você faz hoje, e depois compartilha um pouquinho da tua história para a galera aqui da Seus Farm, que não te conhece ainda, para a galera poder saber quem é você, e depois a gente cair no assunto. Pode ser, João? Beleza, cara. Então, sou o João Bayer, eu sou apaixonado por vendas, hoje atuo como head de vendas da Sales Hackers, que é uma consultoria que ajuda outras empresas a realmente atingir um crescimento escalável, né? E acho que muito do tema de hoje é sobre o que eu vivo no meu dia a dia, né? A gente ajuda outras empresas a ter escala e não existe escala sem ter ROI efetivamente na área comercial, né? A base de tudo é isso. E, além disso, eu faço mentoria com outras startups, profissionais de vendas, estou sempre disponível aí para compartilhar conhecimento com quem realmente quer crescer, quer se desenvolver. Sou muito apaixonado por isso, eu tive... já começando a voltar um pouquinho, tive excelentes mentores e profissionais que me ajudaram aí a aprender mais sobre vendas, sobre negócios e que alavancaram a minha carreira há muito tempo atrás. Eu sou muito grato a isso, acho que faz sentido eu continuar compartilhando esse conhecimento com mais pessoas e isso é como se fosse uma corrente do bem, assim, né? E já faz bastante tempo que eu atuo na área comercial, né? Na verdade, eu nunca atuei em algo que não fosse área de vendas, então sempre comecei vendendo, literalmente gastando sola do sapato aí, lá, há muitos anos atrás, na venda externa, quando não existia outbound, inbound, inteligência comercial. Pelo menos no meu mundo isso não existia, né? Eu era o cara que a minha estratégia comercial era definir a rua que eu ia prospectar, e eu ia porta em todas as empresas,
não existia essa história de good fit, bad fit, e a minha estratégia de passar pelo gatekeeper era o meu speech, que eu tinha lá com o caixa, muitas vezes, do estabelecimento para eu chegar no dono. E eu era o cara que, muitas vezes, eu travava quando o dono era o caixa, porque, para mim, isso era... O dono era aquele cara no pedestal lá. E de lá para cá, nossa, eu entendi que a venda é muito mais complexa do que se comunicar, né? É realmente bem mais complexo. A venda B2B, existe uma grande engenharia, uma grande ciência, um grande jogo de xadrez por trás. E eu me apaixonei por isso, me desenvolvi demais nessa área mais estratégica, porque para ajudar outras pessoas a gastar menos sola do sapato, suar menos e conseguir ganhar mais dinheiro, né? Cara, isso é animal. Eu venho dessa escola aí de porta a porta. Você sabe que eu tenho uma impressão, João, que quem vem dessa venda porta a porta, quem pegou, quem tem essa raiz no sangue aí, e fez a transição para o inside sales, para essa venda que a gente fala hoje, mais sofisticada, mais sexy hoje, né? Cara, que a gente traz um know-how ali, uma bagagem um pouco diferente, né? Eu acho que a experiência do PAP, do Field Sales, enriquece a gente na hora de lidar com o inside. Você concorda? Faz sentido para você, João? Faz sentido demais. Esses dias eu estava falando com o pessoal da Kenobi, num podcast que a gente fez, e a gente falou que, pô, o onboarding de todo pré-vendedor, todo vendedor, que a gente estava brincando de vendedor Nutella, que atua hoje como inside sales, no ar-condicionado, né, na operação interna, com uma série de setores e especializações, o onboarding desses caras devia ser um mês na Bahia, 40 graus no verão, fazendo field sales, sabe? Porque a gente tem uma percepção de facilidade, né, de como as coisas são mais práticas hoje, é muito maior quando se tem esse background, né? E concordo totalmente, assim. Cara, eu vejo que o que acontece nesse cenário é que se perde a musculatura do vendedor, né? É meio que como se depositasse tudo nas ferramentas, na tecnologia, no processo, e desconsidera um pouquinho que o vendedor tem que ter aquela musculatura que a gente desenvolve quando está na rua, quando está na lida. Cara, é um pouco da impressão que passa. Mas, João, vamos lá. Cara, fala para mim o seguinte. O que é ROI, de fato, e quais são os principais indicadores que eu tenho que medir aí para começar já o papo, para começar a entender esse negócio, cara, de ROI, se o ROI, ele traz uma operação que se paga ou não. Começa a explicar isso para a galera aí, João. Legal, cara. ROI, de forma simplificada, né, é o retorno que eu tenho sobre o investimento que eu faço, e essa métrica ela se aplica a absolutamente qualquer decisão financeira que a gente vai tomar, né? Então, basicamente, para você ter uma clareza do seu ROI, você tem que dividir todo o seu custo, né, por ele mesmo, ou seja, vai dar 1, e aí eu vou pegar esse mesmo custo e vou dividir pela receita que eu vou ter em troca desse investimento, e eu vou ter lá uma relação. Essa relação ela é 1 para 1? Pô, então eu empato. Ela é 1 para 0,5? Pô, então eu estou perdendo 50% da minha receita. Ou não, ela é 1 para 3? Pô, então eu estou tendo um resultado de 300% em cima do meu investimento. Então, só que para eu conseguir, no mundo B2B, no mundo de vendas, ter uma clareza desse ROI da operação comercial, eu preciso analisar duas principais métricas, né? Que é a relação do meu CAC, né, o meu custo de aquisição do cliente, para o meu LTV, que é a receita que o meu cliente me traz no tempo que ele fica comigo. E aí LTV para uns o meu cliente ele fica comigo 1 ano, né? Então eu vou pegar o meu ticket médio de mensalidade e vou multiplicar por 2. Ou não, indústrias, muitas vezes, elas não têm essa métrica garantida, digamos assim. Elas fazem uma primeira venda, num ticket médio normalmente mais alto, e elas têm uma recorrência de consumo, né? O distribuidor, por exemplo, ele vende todo o seu estoque, renova o pedido e assim por diante. Então, aí a forma de a gente metrificar esse LTV, ele muda muito de negócio para negócio, se é recorrente ou se não é recorrente, mas é basicamente essa relação de custo que eu tenho para gerar venda com o resultado que aquele cliente me trouxe, né? Legal, legal. Que outras métricas você acha importantes para a gente acompanhar naquela linha de avaliação de uma operação saudável e tal, além de CAC LTV, eu entendi.
Inclusive, eu acho que assim, quando a gente fala de recorrência, é muito fácil avaliar o LTV, mas eu vejo que, por exemplo, quem é de varejo, que não tem recorrência, às vezes sofre um pouquinho para conseguir tangibilizar isso, né? Eu vejo que falta um pouco dessa linha lá no varejo. O que você, cara, geralmente aconselha a fazer nesses casos e tal? Tô te botando aqui no fogo mesmo, João. Legal. Não, perfeito, cara. Na verdade, essa é uma pergunta muito comum, assim, né? E eu acho que o mercado, o mundo, ele precisa mais disso, de pegar essa inteligência comercial que existe nas vendas complexas B2B e trazer essa inteligência para o mercado B2C. No varejo, existem várias plataformas de gestão de clientes que ajudam a metrificar o relacionamento que eu tenho com esse cliente e a receita que ele traz. Normalmente, uma boa prática para o mercado do varejo é você trabalhar com aqueles planos como se chama? De fidelização. Tem várias plataformas que, ao invés de você trabalhar com aquele cartãozinho, né? Até vou fazer um jabá aqui do Café Cultura aqui de Floripa, eles ainda trabalham naquele modelo de cartãozinho de fidelidade, eles vão lá, colam um adesivo no cartão, e isso, pô, faz com que eu não tenha métrica nenhum do LTV que aquele cliente traz, né? E se eu pegar e transformar isso num SaaS, e vai fazer com que eu tenha, né, pelo CPF, pelo dado do cadastro do cara, o controle do meu cliente de quanto que ele me traz de receita dentro de determinado período e quanto tempo, em média, eles ficam consumindo. E aí a gente pode fazer ações de marketing, e até a venda B2C ela acaba sendo mais tech touch, né? Então eu posso fazer ações, campanhas de divulgação para eu conseguir reativar uma base que não está consumindo. Pô, e quem dá aula disso, vamos falar sério, é iFood, é Uber, e que é uma plataforma digital focada no B2C, e eles estão super preocupados com a recorrência que o consumidor utiliza o serviço deles através do aplicativo. E é por isso que eles são gigantes do jeito que eles são. Mesmo sem ter um contrato que garanta o LTV do seu consumidor, eles focam em boas práticas de experiência do usuário e gestão desse comportamento para tomar decisões e ajudar eles a aumentar essa recorrência e tornar isso um hábito dentro da empresa, né? Dentro da vida do cliente. Legal, animal. E assim, seguindo nessa linha lá de raciocínio, beleza, cara, eu entendi que a principal conta, a gente fala muito sobre isso aqui no canal, cara, entender a relação entre CAC e LTV, mas, cara, o que mais precisa para eu entender estrategicamente a operação, né, assim, não só CAC e LTV. Se a gente for focar mais no B2C, mais no B2B, eu preciso abrir, né? A primeira coisa para eu melhorar a minha relação de ROI, da minha operação comercial, eu preciso abrir as métricas e entender a fundo como eu construo o meu CAC, né, e como que eu construo o meu LTV. E aí tem uma série de outras métricas que influenciam para melhor ou para pior dentro dessa relação. Se a gente for olhar primeiro para CAC, né, o que vai influenciar resumidamente o meu CAC é a minha taxa de conversão, o meu ciclo de vendas, e essas duas variáveis elas vão acabar impactando no custo que eu tenho. Claro, o que compõe o CAC é todo o meu custo de marketing, todo o meu custo de vendas, de ferramentas de marketing e vendas, né? Mas para eu conseguir reduzir o meu custo de aquisição, eu tenho que trabalhar com foco em duas principais métricas, né? Que é o que eu falei. Taxa de conversão, então se eu aumento a minha taxa de conversão, aquele custo todo... Desculpa, explica pra galera o que é taxa de conversão. Porque, cara, a gente já tá numa velocidade e tem muita gente que tá acompanhando a gente, cara, que tá começando agora aqui. Explica pra galera. Com certeza. Sim. Taxa de conversão é o percentual, né? Vamos dar um exemplo. Eu converso com 10 empresas e 2 delas me compram. A minha taxa de conversão ela é 20%. 20% de todo mundo que eu falei comprou. Então, se eu tive um gasto para falar com 10 pessoas. Só que o meu custo, ele vai ser pago, esse gasto vai ser pago somente com a receita que 20% dessas empresas, desses clientes me trouxeram. Então, se eu consigo aumentar a minha taxa de conversão, eu consigo, obviamente, tornar minha operação comercial muito mais barata, porque eu vou ter mais clientes para diluir esse custo que eu gerei. Então, um foco muito importante
para a gente conseguir reduzir o CAC. E quando eu reduzo o CAC, obviamente, eu melhoro a minha relação CAC-LTV, né? Eu acabo melhorando o retorno sobre investimento que eu faço na minha área comercial. Então, para eu reduzir o CAC, eu preciso melhorar a minha taxa de conversão e reduzir o tempo que eu gero uma venda. E aí eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Um erro muito comum, né? Acho que existem níveis de maturidade diferente nas empresas, né, e nas operações comerciais. Tem empresas que, pô, às vezes o dono faz tudo, o cara cruza, cabeceia, defende, e muitas vezes ele não tem métricas do que ele faz, ou ele não tem uma equipe muito grande e ele acaba se dando o luxo, vamos dizer assim, de não medir muito bem o que ele está fazendo, né? E por causa disso, como que o primeiro passo desses caras, para eles conseguirem melhorar o ROI, é saber as métricas. Ele precisa começar a controlar. O cara que está lá trabalhando numa planilha do Excel ou na agenda, ele precisa pegar essas informações, colocar lá dentro de um CRM. Cara, se você der um Google CRM grátis aí, você vai encontrar uma infinidade de plataformas gratuitas com planos freemium aí que já vão resolver o problema de quem está nesse nível de maturidade que ainda nem controla, né? Então, o primeiro passo é medir. Você sabe que, cara, isso que você está falando, João, tem uma importância grande. Eu vejo duas coisas assim. Queria só botar uma lupa no que você está falando, tá? Porque hoje em dia se ouve falar de tanta coisa, né, João? Cara, de ferramentas. Cara, a galera que está ouvindo aí, tem alguém que está ouvindo aí, por exemplo, a gente, que se sente perdido no meio de tanta informação? Se tiver alguém, dá uma luzinha pra gente saber assim, cara. Manda algum... Cara, né? Porque, cara, é tanta ferramenta que falam, tanta métrica que falam, tanta teoria na cabeça, que eu acho que às vezes acaba atrapalhando, né? O excesso de informação acaba atrapalhando. Sim. E quando, cara, eu te vejo falar, porra, se eu preciso diminuir meu CAC, eu tenho que focar em aumentar a minha taxa de conversão. Se o cara resolver só isso, cara, já é uma parada genial, né, João? E, sim, cara, muitas vezes a pessoa fica perdida pelo excesso de informação e não sabe por onde começar, por onde termina e tal. Então, cara, eu acho que isso é genial. E a outra coisa, cara, que você falou, porra, muito acertado, só pra gente ir pontuando pra galera que tá ouvindo e vai ouvir essa live aí ao longo, João, é esse lance do empresário que está começando, que não tem uma operação madura. Eu estava mais cedo falando sobre isso. Queria a tua visão sobre isso, cara. O que você acha? Que você comentasse um pouquinho mais. A gente tem tempo, você vai conseguir chegar ao fim e entregar tudo. Só para mastigar o conteúdo, tá? Quero aproveitar de você. Legal. Cara, pode perguntar. O segundo ponto que eu queria te perguntar. É assim, eu vejo que muita gente que começa a operação, né? Quando você fala em investir, para ele, cara, não, olha só, você vai precisar agora contratar um time, contratar um SDR, um closer, eventualmente uma empresa que vai te ajudar a implementar um processo, e aí você vai investir em ferramentas. Ele fala, não, pô, peraí, cara, eu aqui sozinho já vendo, pô, se eu for contratar isso tudo é um gasto muito alto, e aí ele não quer fazer essa transição para passar para um próximo nível, né? Só que, cara, enquanto a operação estiver dependendo dele, sem controle, sem métrica, sem processo, ele vai escalar nunca esse negócio. Né? Isso. Você concorda que essa é uma dor, cara? Essa é a pergunta. Concordo. Né? Na Sales Hackers, a nossa metodologia a gente separa em 3 grandes... São 4 níveis de empreendedores, digamos assim. Eu vou falar dessa transição dos 3 principais. Tá? Então, a gente tem o cara é isso aí, ele está fazendo sozinho as coisas, ele não tem quase custo com nada, é meio que o custo dele, ele no máximo são 3, 4 sócios, e aí todo mundo se divide e se ajuda, né? É um marco para a empresa você sair disso para começar devagarinho a profissionalizar o processo comercial. Então, o que ele faz, esse cara, né? O ideal é ele realmente não sair do 8 para o 80, fazer uma série de investimentos, contratar pessoas, ferramentas e pronto, transformar o negócio dele, o fusquinha dele, tunar para tentar fazer uma Ferrari. Não vai rolar, né? Então, essa preocupação ela está certa, mas o problema é que a gente tem que equilibrar, né? A gente tem que dar um passo, né? E a primeira coisa é realmente ter boas ferramentas. Por que boas ferramentas elas são extremamente importantes? Porque
é melhor você ter boas ferramentas para conseguir automatizar processos, organizar os indicadores, entender o que você está fazendo. Essas ferramentas, elas normalmente ajudam a tirar o que você faz intuitivamente como empreendedor e colocar dentro de um processo, né? E onde é que a gente tangibiliza um processo de vendas? É em ferramentas mesmo, né? E quando a gente faz esse primeiro passo, a gente passa a poder contratar uma primeira pessoa, duas pessoas, para fazer o que antes eu fazia. E aí sim eu posso dizer que eu realmente tenho uma empresa, né? Porque toda vez que eu que sou empreendedor, atuo para fazer tudo, eu tenho uma eu-presa, que é eu cuidando do meu negócio e sendo presa do meu próprio negócio, porque eu sou refém da empresa. Se eu parar, eu quebro, né? Então, realmente você passa a ter uma empresa quando você consegue ter processos e trazer pessoas. Erros comuns. Eu contrato pessoas, não tenho processo. Aí eu tenho um turnover gigantesco, culpo o funcionário, falo que o cara não sabe tocar o negócio, que o olho do dono não engorda o boi, e aí acha que só ele consegue vender, que o negócio dele é extremamente difícil, que tem que ser ele para fazer, e na verdade é porque ele não soube tirar da cabeça dele o que dá certo e colocar dentro de sistema, de processo comercial. Agora, quem quer fazer tudo de uma vez só também é foda, é complicado, porque, pô, imagina, você é sozinho, aí do nada você contrata lá uma ferramenta gringa, caríssima, coloca lá 2, 3, 4 pessoas de uma vez só no seu processo comercial, o seu custo vai lá em cima, você ainda não tracionou essa equipe, nem sabe se vai tracionar ou se não vai, como treinar essas pessoas e tudo mais. O que vai acontecer? Você vai acumular um CAC, né, que é o que a gente está falando, você vai acumular um custo de vários meses para começar a gerar venda. E aí a tua relação CAC-LTV ela vai ficar muito pesada. Você vai ter vários meses de custo, né, e um custo mensal alto, porque você investiu demais e tal, na esperança de ter um retorno rápido, e esse custo que vai se acumulando é como se fosse, cara, um caminhão de areia numa caminhonetezinha super pequena, sabe? Então vai demorar muito tempo para você conseguir tracionar e a chance de você quebrar, dar problema é muito grande. Então, o primeiro passo é você realmente conseguir começar de forma eficiente. O famoso MVP, né? MVP é o quê? Mínimo viável. Mínimo viável é a ferramenta freemium, é uma pessoa ali para te ajudar. Essa pessoa, ela não tem que ser uma pessoa barata, isso é um erro. Tem um lugar que a gente não economiza nas pessoas que a gente traz para o time, né? Porque é muito, mas muito melhor eu contratar um cara fenomenal para fazer parte do meu início de crescimento, e ele realmente vai fazer muito mais coisas e vai empreender como eu, sócio, empreendo, do que eu colocar lá estagiário que eu vou estar pagando para o cara aprender, né? Nada contra estagiário, mas é momento. Se eu só tenho como ter uma única pessoa para me ajudar, ela tem que ser uma pessoa que realmente vai me ajudar, e vai me ajudar muitas vezes não só no operacional, porque eu, quando estou começando a crescer, não tenho tudo pronto, né? Eu estou começando a estruturar o processo, então é importante que nesse início eu traga boas pessoas. Então vou ter um custo um pouquinho mais alto, mas são pessoas que realmente vão alavancar o meu resultado. Depois que eu conseguir fazer isso funcionar, eu como pequeno empreendedor que estou começando a investir, a gente considera que esse empreendedor que está lá com uma ferramenta, com uma pessoa, ele é um empreendedor nível 2. Né? E qual que é a missão do empreendedor nível 2? A missão é ele conseguir tracionar, ele conseguir ter uma operação eficiente, ele ter ROI verdadeiramente. Que é, beleza, eu não tinha custo nenhum e eu tinha ROI. Por quê? Porque sem custo qualquer receita é ROI, né? Só que isso não leva o cara muito longe. Então eu passei a ter um custo mínimo e agora esse custo mínimo tem que trazer um resultado maior do que eu tinha quando eu era sozinho. Ele tem que ser a lógica que me dá indício que eu vou ter um crescimento exponencial. Beleza, eu consegui fazer isso, pronto. É o momento de eu dar um terceiro passo, e esse terceiro passo eu vou dar quando? Quando eu atingir ROI com consistência. Eu consigo, todo mês eu estou tendo aquele mesmo volume de vendas, estou conseguindo fazer a conta fechar, tá bacana? Beleza, então eu vou começar a aumentar o meu time, vou investir melhor em ferramentas para eu conseguir gerar indicadores melhores, vou colocar outras ferramentas para me ajudar a gerar listas de potenciais clientes melhores, enfim, cara, aí sim eu vou pensar em fazer, é como se fosse assim, né?
por enquanto, eu estou com a cabeça fechada, fazendo coisas pequenas, passos muito suaves. Depois, não, beleza. Sabe aquela história toda que eu vejo na internet? Aquele overload de informação, de ferramenta disso, daquilo, daquele outro, aquela estratégia XYZ, aquela estratégia W. É nesse momento que eu vou ir para o nível, pro terceiro nível, que eu vou escalar minha operação, que eu vou começar a usar um pouco mais. Realmente, agora é o momento de eu testar essa nova entrada de geração de lista, nesse momento que eu vou aumentar meu time, que eu vou realmente melhorar o meu processo. Só que eu tenho que ir fazendo isso também, por mais que eu vá acelerar, devagar. Eu vou dar passos largos, mas passos, né? Por quê? Porque não adianta não. Agora que a minha operação está eficiente, eu aumento o meu custo absurdamente, a minha relação CAC-LTV ela já fica negativa novamente. Né? Então eu tenho que sempre equilibrar esses dois pontos da balança. Né? Eu aumento um pouquinho o meu custo, valido para ficar eficiente a operação, ter um retorno positivo, ter uma operação saudável. Beleza, então eu aumento um pouco mais o meu custo. E esse sempre saudável nunca voltar para a mesma relação que eu tinha anteriormente. Né? Se eu faço um novo investimento, eu quero melhorar cada vez mais a minha relação com a LTV. Né? Para que aí sim eu consiga, à medida que o tempo vai passando, diluir melhor o meu custo, diluir melhor o meu investimento, diluir melhor o meu risco também, porque às vezes se eu estou fazendo com uma pessoa, o meu risco está totalmente nessa pessoa. Se ela ficar doente, tiver dor de barriga, se ela sair, receber uma proposta melhor, você tem que recomeçar de novo. Né? Então, à medida que você cresce, você dilui o seu risco e melhora o seu retorno sobre o investimento. Né? Cara, animal, só fazer um review aqui para a galera que está chegando, que está vindo e tal. Cara, a gente está falando sobre, o João está falando sobre o que fazer para aumentar o ROI da operação. A gente está explicando, cara, o que é o ROI, é o retorno sobre o investimento. A operação comercial, para você que quer começar a sua operação, que está aqui ou que vai assistir, né, João? Ela vai ter um custo, esse custo é o CAC, e a gente falou sobre a relação de CAC e LTV. E aí o João está entregando, cara, como a gente faz para conseguir ter um retorno sobre o investimento da operação. E uma das formas de ter retorno que você trouxe aqui, João, só para recapitular, cara, diminuir o CAC, diminuir meu custo de aquisição. Você falou que a primeira coisa para diminuir é aumentar a taxa de conversão, né? E aí eu queria que você seguisse nessa linha, cara, como então que eu aumento minha taxa de conversão, né? Como que a galera pode fazer isso? Perfeito. Acho que a primeira coisa para a gente conseguir aumentar a taxa de conversão eu acho que são dois passos também. Assim, eu estou resumindo, né, para facilitar, mas tem dois pontos que a gente deve focar. O primeiro deles é discurso comercial. Muitas vezes o discurso comercial das empresas ele está voltado muito mais a falar de si e de como você é bom, de como você tem excelentes benefícios, de como você tem excelentes diferenciais, e ele acaba deixando como coadjuvante os desafios e problemas que o cliente tem, que o teu perfil de cliente ideal, aquele cara que realmente você criou o seu negócio pensando em resolver os problemas dele, muitas vezes fica como coadjuvante esse cara que é o cerne do teu negócio. Então, o teu discurso comercial ele deve ser centrado em perguntas, ele deve ser centrado em realmente entender onde você realmente gera valor para esse cliente e você precisa fazer com que esse cliente ele traga para fora esses desafios. Então, se você quiser dar uma de leitor de mente e dizer, eu sei que você tem esse problema, e a minha solução resolve XYZ, isso não funciona. As pessoas, elas só aceitam algo como verdadeiro quando é dito através delas mesmas. Elas só realmente estão abertas a aceitar uma ideia quando elas trazem isso à tona. Então, por mais que você saiba todas as respostas, porque você fez seu dever de casa, estudou sobre o teu mercado, sobre o teu cliente, na hora da venda, você não deve ter a ansiedade de falar isso, você deve perguntar. Né? Então, e aí? Procura entender a operação dele, procura entender, vale a pena aprofundar sobre Spin Selling, que é uma excelente metodologia de vendas, para você conseguir estruturar essas perguntas e conduzir o teu processo comercial realmente centrado numa conversa de vendas e não centrado num discurso de vendas. É uma conversa. Então, acho que isso é crucial e fazer isso muito bem feito. Né? E fazer isso muito bem feito
testando, analisando os números, testando, analisando os números. Não é, não, meu discurso é maravilhoso, eu sou o melhor vendedor. Não, você tem que olhar o feedback do mercado, né? A cada ação, por isso que o primeiro passo é você conseguir medir, né? Porque a cada mudança no discurso você consegue acompanhar se a tua taxa de conversão está aumentando, está diminuindo, que impacto isso está tendo efetivamente, né? Então eu acho que sair um pouquinho do pedestal, sair um pouquinho, esvaziar o copo e sempre se colocar à prova o discurso que você estruturou. Aqui na Sales Hackers, a gente muda o discurso o tempo todo e como a gente chama uma operação mais complexa, um baita trabalho, realmente um trabalhão. Você tem que mudar o discurso, você tem que mudar nas ferramentas, você tem que mudar nos sistemas. Deu uma falhada? Deu uma travada aí, não sei se é só para mim. Acho que voltou agora, galera. Voltou aí para vocês? Dá um OK. Beleza. Acho que agora foi. Legal. Beleza, então, cara, a primeira coisa do discurso, você estava finalizando, isso. Vai lá. Isso, não. Discurso. E o outro ponto é você ter clareza para quem você vende. Acho que até a gente poderia inverter a ordem, porque se eu entender para quem eu vendo, eu vou conseguir ter um bom discurso. Se eu quiser vender para todo mundo, é impossível eu ter um bom discurso. Vamos pegar qualquer exemplo, calculadora, sei lá, a primeira coisa que vem na cabeça. Eu vender uma calculadora. Vamos lá, se eu for vender uma calculadora uma boa calculadora, eu vou fazer um discurso para qualquer um, eu vou falar das funcionalidades da calculadora, o que ela faz, os benefícios que ela tem em diversas situações e tudo mais. Mas se eu quiser vender uma calculadora para um bancário ou para um contador, eu tenho que falar de outras coisas que talvez eu não iria querer entrar se fosse para vender uma calculadora para um estudante do ensino médio, né? Os desafios são completamente diferentes, a complexidade dos problemas matemáticos é completamente diferente e o que ele vai perceber como valor é completamente diferente também. Então, a primeira coisa é você ter clareza de para quem você vende. Então, você precisa refinar a cada dia, aprender cada vez mais com o seu mercado, com o seu cliente, para quem você vende, quem você consegue gerar valor, porque assim você consegue melhorar o seu discurso desde a prospecção até o fechamento. E isso faz com que as suas taxas, né, de avanço no funil de vendas elas sejam cada vez melhores em todas as etapas do processo comercial, né? Então, aumentar a taxa de conversão é isso, né? Animal. Cara, e o que mais que seria interessante assim nessa linha de raciocínio para aumentar a taxa de conversão? Legal. Eu vou trazer uma visão macro, né? Vou dar um passo atrás e vou trazer uma visão macro de todos os pontos, tá? Então, para diminuir o meu CAC, eu preciso aumentar a taxa de conversão e reduzir o meu ciclo de vendas. Além disso, tem algumas boas práticas que eu vou trazer que ajudam a gente a melhorar o processo desde o início. Isso faz com que eu também consiga reduzir o meu custo, tá? Depois, a gente precisa aumentar a receita que o cliente traz para a minha empresa no tempo que ele se relaciona comigo, né? Então, para eu aumentar a receita, eu tenho que diminuir o cancelamento, né? Enfim, a falta de adesão, que é basicamente aquele cara que... Ou inadimplência, por exemplo, tem negócio que vai ou inadimplência, né? Ou aquele cara que compra uma vez só e nunca mais compra, né? Porque não teve uma experiência boa, enfim, ou não teve sucesso com o que ele comprou a primeira vez. Então eu preciso, de forma positiva, eu preciso fazer com que o meu cliente fique mais tempo consumindo, sem cancelar. Mesa, né? Que ele deixe exatamente. Ele volta sempre, ele está sempre comprando de forma recorrente aquele produto, ou aquele cara que tem um contrato B2B, né, que ele paga uma mensalidade pelo seu serviço, você faz com que ele fique mais tempo sem cancelar o seu serviço. Isso é uma primeira coisa para aumentar o teu lifetime, digamos assim, né, que é a receita que ele traz enquanto ele fica contigo. Mas além disso, você pode ajustar, fazer ajustes no teu modelo de negócio. Isso é algo que muitas vezes é pouco explorado de forma sistemática pelas empresas, né? Tem muitas empresas que se concentram muito nessas métricas que eu estou falando, mas muitas vezes, por mais que ela melhore as métricas, o modelo de negócio está errado. Por exemplo,
se você nunca vai conseguir aumentar o seu lifetime efetivamente se você vende um produto que vende um produto que você não tem possibilidade de vender outra coisa para ele. Você entrega ou tudo de uma vez só, ou porque você tem um portfólio muito pequeno. Então, o ajuste no modelo de negócio é o quê? Beleza, eu sempre vendo calculadora para o meu cliente. Agora eu vou passar a vender, sei lá, se o meu cliente é contabilidade, eu vou passar a fazer uma parceria lá com outras empresas. Pode falar. Uma calculadora, cara, financeira, mais complexa. Isso. Isso é ajuste no modelo de negócio. Eu vou pensar em outros produtos, outros serviços, ou no meu software. Eu vou criar outras funcionalidades que vão me ajudar a justificar um aumento de receita com aquele cliente. Né? Então, isso é ajuste no modelo de negócio, para eu conseguir realmente aumentar o meu LTV, digamos assim. Né? Daqui a pouquinho eu vou detalhar melhor como fazer cada um deles, tá? Se a gente conseguir. E assim, a gente está acompanhando aqui, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, eu prefiro muito mais responder o que vocês estão pensando aí e se questionando do que seguir o que eu estruturei aqui, porque vai ficar mais personalizado para vocês, tá? Tem algumas perguntas aqui, depois a gente vai nelas, mas, cara, pode seguir o que você tem aí, manda ver. Beleza, cara. Então, reduzir o ciclo de vendas. Acho que isso, voltando então para como que eu diminuo o meu custo de aquisição do cliente. Lembra aquela história de eu aumentar a minha estrutura, ter um monte de gasto para depois começar a performar? Isso significa que eu tenho um ciclo de vendas muito longo. Eu tenho vários meses, né, ou muito tempo eu tenho muito tempo para conseguir gerar uma primeira venda, tá? Então, ou para gerar venda. Por exemplo, eu posso ter um ciclo de vendas de 6 meses. Se eu tenho um ciclo de vendas de 6 meses, eu vou ter 6 meses de custo acumulado para as vendas que eu fechar no 6º mês, elas têm que abater todo o meu custo dos últimos 6 meses e ainda trazer uma rentabilidade mais positiva. Ah, mas o meu ciclo de vendas ele é de 30 dias. Então, todo o teu custo do mês, ele sobrecarrega as vendas que você faz dentro desse mês. Beleza, como que eu vou reduzir isso? Existem algumas boas práticas. Eu vou primeiro falar mais voltado ao mercado B2B, venda mais complexa. Uma prática super importante que você deve aplicar no seu negócio, que é muito pouco utilizada aqui no Brasil, é o Roadmap to Close, que nada mais é do que o caminho para o fechamento da venda. Em vendas mais complexas, que muitas vezes eu falo com mais de um decisor, falo com mais de uma pessoa, que realmente o ciclo ele tende a ser mais longo, eu preciso mapear de forma muito clara qual que é o passo a passo do processo de compra do cliente. E muitas vezes a gente estrutura um processo comercial que teoricamente funciona para a minha empresa, mas não necessariamente funciona para o processo de compra do meu cliente. Então, por exemplo, tem empresas que, para você fazer uma venda, você passar a ser um fornecedor para essa empresa, você precisa falar com o responsável pela área que você gera valor, que você tem um benefício a oferecer. Você precisa, depois desse cara validar, esse cara muitas vezes precisa ir para uma reunião de um conselho, que ele vai apresentar. Então eu tenho que, no meu roadmap to close, no meu caminho para o fechamento, eu tenho que ter um passo que é dar subsídio, dar ferramentas para ajudar o meu cliente a vender internamente a minha solução, a minha ideia. Então, isso é uma boa prática, você ter essa clareza, né? Beleza, então se ele vai para um conselho, eu tenho que fazer especificamente para esse cara ajudar ele a como vender internamente. Ah, não, ele não tem isso, mas ele tem um setor de contratos. Né? Ou não, mais complexo, é ele quem faz o contrato. Não interessa se você tem um contrato padrão ou não, é ele quem faz o contrato. Beleza, então eu tenho que me adequar à realidade de cada cliente. E para isso eu preciso, como é que eu executo essa estratégia de forma prática, né? Para cada reunião de vendas que você faz, você tem que ter um formuláriozinho curto, objetivo, e que você vai fazer algumas perguntas para entender como que funciona o processo de compra do cliente.
Entendendo isso, você define os próximos passos dessa negociação específica com esse cliente de forma totalmente personalizada para a realidade dele. Trazendo para o mercado B2C algo mais simples, tá? Eu vou vender um imóvel, por exemplo. Cada pessoa tem um processo de decisão diferente. Claro que existem alguns padrões no ser humano de tomar a decisão, mas as pessoas racionalizam essa decisão que é emocional de forma diferente. Tem gente que tem que conversar com o cônjuge, tem gente que não decide nada no dia. Então, tem muitas variáveis que podem influenciar a compra de um imóvel, por exemplo, e é um erro tremendo essa história que o vendedor ele tem que pressionar a venda ao máximo e tentar fazer o pedido tipo na hora, porque se você não respeita o processo de compra do seu cliente, você tem duas respostas, como qualquer negociação, sim ou não. Só que o não que você recebe quando você desrespeitou o processo de compra do seu cliente faz com que ele nunca mais queira olhar para você, faz com que ele nunca mais queira ter uma relação com você, porque você acabou sendo muito agressivo e acabou queimando aquele relacionamento, sabe? Então, é super importante... Pode falar. Não tem como furar essa etapa mesmo, né, cara? Tem que desenhar pensando na jornada, senão você vai, cara, acabar criando um processo que não faz sentido. Exatamente. João, só assim... Não, continua. Eu ia pegar aqui agora, que a gente tem algumas perguntas ali, como você tinha comentado, você pode finalizar e a gente depois cair nas respostas, pode ser? Pode ser. Só para a gente finalizar a questão da redução do ciclo de vendas, uma outra coisa super importante e simples é você ter a mentalidade, a visão de que a venda não é uma corrida de 100 metros. A venda, ela é uma maratona. Então, o vendedor bom não é aquele cara que só faz um bom discurso comercial. O vendedor bom, principalmente na venda complexa, né, ele precisa fazer a primeira apresentação tendo clareza de todo o caminho do fechamento e ele precisa de consistência em todas as etapas de relacionamento com o cliente. Então, muitas vezes, o cara pode até desenhar quais são os próximos passos, mas se ele não cumpre a risca, se ele não segue os próximos passos do processo de compra do cliente, esse cara esfria, aquele discurso lindo, maravilhoso, cai por água abaixo, não serve para nada. Então, você precisa ter consistência. Qual que é a grande diferença de uma corrida de 100 metros para uma maratona? 100 metros, o cara dá o seu melhor no início e depois morre. Na maratona, você tem constância sempre planejando os próximos passos e você sabe que não adianta nada você dar o seu melhor aqui se você depois vai morrer. Então, você dá a devida atenção ao longo de todo o ciclo de venda, né, com o cliente, até que o negócio se concretize, sabe? Isso é crucial para a redução do ciclo de vendas e aumento da taxa de conversão também. Animal, João. Cara, vamos lá, ó. Pegando as perguntas aqui um pouquinho, o Wandson, eu fiquei na dúvida do seu nome, tá? Eu não sei se ele está aí ainda, mas ele perguntou aqui, Fábio, o que significa SDR Closer, que você falou um pouquinho. Eu posso responder essa, João? Já que ele botou meu nome ali, você está falando pra caramba, deixa eu te aliviar um pouquinho enquanto você dá uma aliviada aí na garganta, bebe uma água. Cara, SDR Closer, trazendo para a realidade do Inside Sales, né, que é a venda interna, é a especialização dos papéis no funil. Né? O SDR é o Sales Development, que vai ser o pré-vendedor, que vai fazer as primeiras etapas de vendas que tem a ver com a conexão inicial com o lead. Né? Na cartilha, o SDR é o cara que trabalha com leads que vem de inbound. Né? Então, o marketing gerou o lead, é o marketing de atração, o lead vem interessado, e o SDR é o cara que vai pegar esse lead. Você teria uma outra figura aí que é o BDR, né? Que é o Business Development. Esse cara ele tem uma diferença pequena, que ele é majoritariamente focado em prospecção ativa, que é o outbound. Então, inbound é atração e outbound é interrupção. Essa seria a diferença. E o closer é o papel especializado na venda que o vendedor faz de fato. Então, a gente pega o funil, as etapas iniciais o pré-vendedor faz e o vendedor vai pegar da etapa de negociação para frente. É o cara mais closer. Closer vem de fechador. É um cara que tem um perfil mais de negociação. É um cara que se sente mais à vontade. Ele lida melhor com essa parte a despeito do pré-vendedor, que é um cara mais hunter, que vai lidar mais com a pegada de caça, né? Tem muito mais a ver com caça. É um cara que vai atrás do lead, que liga 10, 15, 20 vezes
para trazer o cara para dentro do funil. Então, essa seria a diferença principal desses papéis. E, João, muita gente não entende esses papéis, né? Tem muita gente que, cara, quer colocar Hunter para fazer tudo, ou então pega um cara com perfil de closer para tentar fazer tudo. Funciona? Funciona, mas de repente não funciona com o maior nível de produtividade que o funil pode ter, né? E sabe qual é o maior erro que eu acho, e que não é muito falado? O maior erro que eu acho que a galera comete aí é contratar para papel de SDR, né, ou de pré-vendas de modo geral, contratar gente júnior, né, gente muito iniciante, ou entender que essa vaga, né, essa função de pré-vendas, ela é uma função mais simples do que uma função de closer. E, na verdade, elas têm a mesma importância, se não o contrário, né? E eu acho que o que a gente precisa ter de mindset, de visualização, né, aqui no Brasil, é entender que a pré-venda ela é muito mais aquele cara, o quarterback do futebol americano, e que o closer, o vendedor, é aquele cara que recebe a bola e faz o touchdown, né? Quem é que faz com que realmente os negócios aconteçam? É quem lança a bola. Quem é que faz com que o touchdown aconteça? É quem lança a bola. Ambos têm as suas responsabilidades, mas a gente precisa entender que o SDR, o BDR, o cara que faz a pré-venda, ele precisa, não pode ser um cara júnior. E muitas vezes aquele cara que está lá no nível 1, sabe? Aquele cara que está lá na fase inicial, o que esse empreendedor faz? Ele fica com a venda e ele coloca um BDR, um SDR para fazer a prospecção, e normalmente ele coloca um cara extremamente barato, um cara que está começando, e muitas vezes esse cara não consegue lidar com a dificuldade da prospecção e com os nãos que surgem, né? Acontece. Não que seja uma regra, você vai ter júniores que são muito bons. E se você tiver uma estrutura, eventualmente, de onboarding boa, você pode talvez se arriscar em trazer um cara júnior, mas você sabe que tem uma estrutura de onboarding, de treinamento, que vai rampar o cara bem, né? Agora, se não tem, talvez trazer um cara mais sênior, cara, vai ser mais efetivo. E, cara, outra coisa nisso é que você sabe que boas práticas, nas últimas operações que eu toquei, João, eu, inclusive, tinha salários fixos equiparados. Eu acho, cara, que é uma coisa que não... Tem aí também? Boa, então assim, eu vejo que, cara, tem geralmente uma sensação aí de patinho feio dos pré-vendedores, né? Achando que eles sempre são menosprezados, sempre existe um pouco dessa visão. Então, cara, equiparar os salários aí pode ser uma boa prática para já não ter distinção, o cara entender que o papel dele é tão importante quanto. Obviamente, remuneração variável vai ser diferente. Muda, né? Muda. E, cara, e outro ponto nisso para agregar é o pré-vendedor poder rampar para closer, né? Você já tem isso como plano de carreira. Pode ser uma coisa que também ajude. João, só para a gente conseguir responder as perguntas, o Anderson também perguntou ali como calcula o ROI. Eu acho que tu já tinha falado sobre isso, mas se quiser só repetir rapidinho. Legal. O ROI, assim, eu pego o valor do meu custo, eu divido por ele mesmo, eu vou ter, obviamente, o retorno de 1. Aí eu vou pegar a receita que eu gerei com esse custo e vou dividir pelo mesmo valor. Aí eu vou ter um número. Vai ser 1,1, 0,5, 5, 3. E essa é a proporção do meu ROI, né? Para cada R$1 que eu invisto, eu tenho um retorno de R$2 ou de R$5 ou de 50 centavos. Isso me ajuda a entender, e aí eu posso transformar isso em percentual, quanto de retorno, né, que eu tenho para cada investimento que eu faço. Se eu invisto 100 mil e me volta 150 mil, quanto que isso representa em percentual, né, de retorno sobre investimento? É isso que a gente quer fazer e é assim que a gente calcula, né? Legal, animal. O Anderson quase monopolizou aí com as perguntas, né? Mas tá valendo, obrigado. Tamo junto. É bom que serve para todo mundo. O Jorge perguntou aqui, cara, eu tenho uma pergunta. No caso de um SaaS, qual é a estratégia para conseguir abertura e levar o lead para uma reunião? Quando, ele complementou aqui, quando ele tem uma solução do concorrente. Cara, eu queria comentar sobre isso, mas vou te deixar falar primeiro, João. Beleza. Cara, assim,
hoje em dia, com o mundo globalizado que a gente está, é muito difícil você ter uma solução que não esteja sendo resolvido aquele problema de alguma outra forma, né? Ah, mas o meu negócio ele é único. Beleza, se o seu negócio é único, existem outras coisas, talvez fragmentadas, que cumprem com o mesmo propósito do seu negócio único. Então, cara, você sempre vai ter concorrência. Cara, raramente, é muito difícil você entrar num caso que você não tenha um concorrente lá dentro. Porque seja um concorrente direto, que aí é um cara que realmente compete diretamente no mesmo mercado que você, seja concorrentes indiretos, que nem têm a intenção de ser um concorrente, mas que acabam muitas vezes impedindo com que você feche um negócio, porque eles acabam sem querer resolvendo esse problema de alguma outra forma. Então, para você conseguir, o primeiro passo é você ter essa clareza de que, cara, o mundo é competitivo, você vai ter que passar, você tem que considerar isso desde o início do seu modelo de negócio, desde o início do seu discurso. E aí o que você precisa entender? Você precisa entender, dentro desse concorrente que resolve o seu problema, o que ele não resolve, ou que outros problemas ele cria. Cara, venda é sim resolução de problema. Então você precisa mapear o que o teu cliente não está satisfeito. Ele está 100% satisfeito com tudo. Cara, dá tchau pro cara. Mas, porque, cara, você não vai conseguir gerar valor. Ah, não, mas é muito difícil alguém estar 100% satisfeito com tudo, cara. Porque a gente é um ser que sempre deseja algo melhor, mais. E você tem como solução que oferecer algo melhor e mais do que seu concorrente. Se você não tem esses diferenciais claros, cara, você vai se obrigar a entrar por guerra de preço para tentar ganhar. E com certeza não é o melhor caminho, porque você reduz o seu LTV, reduz o seu ticket médio e prejudica a sua relação de ROI, né? Legal. O Jorge está por aí ainda, não sei se o Jorge está por aí ainda ouvindo. Olha, Carol Muciola entrou aí. Carol, beijo em você, viu? Saudade. Já já vou querer fazer outra live com você, porque foi animal, viu? Beijo grande. Cara, assim, eu não sei se o Jorge está aí, pô, mas o João já, cara, entregou ali muito dentro do que eu falaria. João, eu só complementaria com o seguinte. Geralmente, você, em qualquer mercado, vai ter 3 tipos de clientes, né? Existe ali... Ô, Jorge, então vai para você essa aí também, só para complementar aí e enriquecer ainda mais esse tema. Cara, geralmente... Fala, Alessandro, tamo junto. Geralmente, cara, 10% do teu mercado são aqueles clientes que compram tudo. Existe aquele perfil de cliente que fica com a caneta pingando esperando para assinar contrato. Mas é 10% e são raríssimos de achar. São exceções. Se eu só vendo para quem quer comprar, eu vou vender só para 10% do meu nicho. Tem, por outro lado, 20%, cara, que não compram nada. São os caras, cara, que são os deal breakers, os caras que você não vai vender. E a grande maioria não sabe o que precisa. Eu costumo dizer o seguinte, cara, quando eu estruturo operação, eu sempre penso assim, tu tem que ter uma boa análise de concorrência, uma excelente análise de concorrência, e eu posso falar um pouco sobre SaaS, Jorge, porque eu toquei SaaS a vida inteira, né? João, eu tive empresa de SaaS, eu sou sócio lá do Nibo, e até abril desse ano eu atuava como head lá da operação de Insight. E, cara, em SaaS, você precisa ter uma coisa chamada cliente oculto, Jorge. Você precisa fazer cliente oculto para entender o processo comercial, como o teu cliente aborda, como os vendedores deles apresentam, como que é a proposta comercial, qual é o tempo deles, cara, como funciona o software, como é o suporte. Você precisa conhecer o software do cliente muito, mas muita coisa. E aí, fazendo esse trabalho, você vai desenvolver uma matriz de objeção capaz de converter o cliente que está satisfeito com aquela solução. Porque eu penso assim, se o teu time é preparado para vender para quem está satisfeito com outra solução, casada no restante, né? Então, você prepara o time para o pior e no cenário intermediário e no melhor cenário eles vão nadar de braçada. Isso é como geralmente eu costumo resolver essa questão. Falando de abordagem em si, cara, o teu time precisa conseguir agregar muito valor nos primeiros contatos. E eu não sei como é que você está fazendo hoje, mas isso mudou muito. Hoje, cara, o WhatsApp tem sido muito mais efetivo do que, cara, cold call logo de cara, então tem que entender isso aí também, né, João? Cara, qual é o melhor canal para o cenário, né? Cara, isso. Bom, assim, tem mais uma pergunta do antes aí. Sobre inbound, existe hoje um sistema que controla todas as ações de marketing, unindo todas as mídias. Cara, são as ferramentas de marketing, né, João? Aí, cara... que mais tem, né? Active Campaign,
cara, Mautic, HubSpot, essa aí tem vários, cara, né? É o que mais tem. E, assim, todas elas têm prós e contras, né? O que mais tem é soluções. Tem como fazer tudo fragmentado, né? Mas eu concordo que centralizar numa só faça sentido. Talvez não tudo, mas as principais coisas para ter métricas mais sólidas. Mas hoje em dia, normalmente a gente tem uma fragmentação, né, de ferramenta de vendas para ferramentas de marketing. E você tem que olhar para plataformas que têm realmente uma visão SaaS, que tenham essa lógica de se plugar em várias outras plataformas, porque em algum momento você vai precisar de alguma integração, isso precisa ser simples para o seu negócio não parar e tudo mais, né? E, cara, chamar quem já é especialista, né? Os caras fazem isso há tanto tempo. Então, João, cara, 3 minutos pro fim. Cara, máquina de entregar conteúdo, porra, entregou muita coisa. Eu sei que nem foi 100% das coisas que você tinha para falar. Foi 20%, acho. Não sei se deu 20%. Mas como eu não sabia as perguntas que iam vir, né? Tinha muita coisa aqui que a gente pode falar e pode falar em outras lives, em outros momentos. Vai ser o maior prazer de compartilhar. Eu acho que esse é o convite. Fica o convite para a gente fazer outras lives. E olha que a gente separou ali 15 minutos para o fim só para responder as perguntas, né? Você apresentou rápido, é que realmente é muita coisa, né, cara? 1 hora não dá para esse papo. Mas, João, cara, eu queria esses minutos finais aí só te agradecer. Porra, obrigado por criar esse tempo. Eu tenho certeza que entregou muito valor para a galera. E, cara, deixa as tuas considerações finais para a galera, se despede. O tempo é teu, irmão. Obrigado demais. Legal, cara. Primeiro, prazer demais poder compartilhar. Quero poder fazer isso mais vezes. A galera me pede muito para fazer conteúdo, para compartilhar mais conhecimento. Eu acabo focando em trabalhar. E gostaria de fazer isso mais vezes publicamente. Eu só faço isso muito no one-on-one com o meu time, na mentoria individual com a empresa XYZ. E, cara, me mandem perguntas, me chamem no LinkedIn, lá, João Bayer. Eu estou super disponível para a gente bater papo e isso talvez gere oportunidade para a gente falar mais publicamente sobre venda, sobre crescimento, sobre ROI. Porque no final do dia é isso, né? Não importa o que você faça, que ferramenta você contrate, que pessoa você tenha no seu time, o quão complexa é essa operação, o quão boa é essa solução, negócio, ele serve para no final do dia ter ROI, ter retorno sobre investimento. Qualquer negócio quebra sem isso. Então, cara, olha para essas métricas. Se você não estava olhando, se você ainda não estava atento para isso, cara, isso é o indicador de saúde do seu negócio. Se vale ou não a pena investir tempo e dinheiro no que você está fazendo hoje, tem uma única métrica que responde isso, ROI. Então, cara, mede, olha os indicadores, começa a realmente ser mais data-driven, né? A tomar decisões mais embasadas em dado, que vai fazer com que toda a tua operação tenha mais saúde, você consiga levar o seu produto, que eu sei que você acredita que tem muito valor para o mercado, ele vai impactar muito mais gente se você conseguir ter fôlego, e fôlego nas empresas é dinheiro, para alavancar o teu negócio para mais empresas, né? E mais 40 pessoas. segundos. É isso aí, galera. Acho que demais. É só a gente pode continuar a conversa individualmente aí no LinkedIn. Valeu. Irmão, obrigado demais. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima aí, João. Valeu, cara. Prazerzão aí. Tamo junto, viu? Prazer foi meu, cara. Abraço.